Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, é pra entender melhor sobre o nosso mais recente orgulho cervejeiro. E alô Leute, Henrique Boaventura, e eu tô emocionado porque hoje eu tô na presença do meu primeiro professor de cerveja. Te apresenta aí, Glauco Caon. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de novo, né? Para estar aqui falando sobre cerveja e ciência, que é uma coisa que eu tenho trabalhado desde 2012, já faz 13 anos já, e que agora tem esse resultado bem legal aí da Memento, né? Comecei como cervejeiro artesanal, como todo mundo, né? Tive no mercado durante um tempo com a cervejaria Anner, a gente fazia Maria Degolado, que é a cerveja que ficou mais conhecida. Mas eu sempre fiz pesquisa antes de começar a fazer cerveja e sempre foi a minha paixão. Então, resolvi estudar cerveja ao invés de fazer cerveja, que eu já vi que tinha coisas bem interessantes para a gente discutir, né? E realmente, como vocês vão ver hoje, eu acredito, né? Tem bastante coisa legal para a gente falar sobre isso, o resultado desse trabalho. Total. Maria Degolada, Libertadora, Boaventura. As três eu me lembro, de cabeça, das cervejas da Anner. E você, jovem, que gosta de conteúdo, gosta principalmente do conteúdo que a gente produz aqui, vê valor nessas abobrinhas que eventualmente nós falamos, aprecia os debates e reflexões que a gente traz, vem ser mecenas do Surra de Lúpulo, apoia lá no apoia.se/Surra de Lúpulo e seja essa pessoa legal conosco. Mas é óbvio, gente, que também tem jeito de graça de ajudar o Surra. Você pega o link desse episódio e manda para aquele amigo que curte cerveja especial, ciência e descobertas, e espalha a palavra do Surra de Lúpulo pro mundo. Outro jeito bom de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de áudio preferida, deixando 5 estrelinhas na avaliação, porque isso ajuda as plataformas a entenderem que a gente é relevante para você. E além disso, você também pode nos ajudar bebendo cerveja de uma maneira muito massa, com cervejas muito boas, excepcionais eu diria, que é comprando cervejas de quem apoia o Surra de Lúpulo. A Stannis é uma dessas cervejarias que não só produz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também vai além, proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja do Oiapoque ao Chuí. E quem tá ouvindo pode se beneficiar de um mimo. Tu pode usar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site www.stannis.com, Stannis com 2 N's. Isso aí, gente. Agora, sem mais delongas, a gente foi surpreendido aqui no final de junho com esse prêmio em Cannes, que é uma campanha publicitária sobre o projeto da Memento Beer, né? Tipo, eu tenho certeza que tá todo mundo muito orgulhoso e orgulhosa com essa premiação, tá todo mundo emocionado, afinal o vídeo da campanha é putz grila, é bala, né? É emocionante, assim, pô, mexe com aquele brilho, aquela coisa, caraca, quentinho no coração. A gente vai deixar o link do vídeo pra vocês assistirem no blog post, pra quem ainda não viu poder ver e tal. Para contextualizar, esse projeto é uma iniciativa da Abracerva e foi realizado em parceria com a Ogilvy Health, cujo objetivo é chamar atenção para as pesquisas relativas ao Alzheimer e a sua prevenção. No projeto Abracerva, claro, foram feitas as cervejas, né? Que se a Abracerva fosse uma associação de roupa, talvez tivessem sido feitas roupas. Então as cervejas foram produzidas com a consultoria técnica do nosso convidado, Glauco Caon, que é doutor em fisiologia. E aí, para serem coerentes com o estudo,
As cervejas do projeto são sem álcool e devem conter 4 especialidades específicas de lúpulo que o Glauco vai contar pra gente aqui. Então, pra começar esse papo, eu quis fazer essa pergunta desse jeitinho, que é porque eu tenho essa idade mental. Explica pra gente, como se a gente tivesse 5 anos, o que diz o estudo, né? E aproveita e cita de quem é o estudo. E aí a gente também vai deixar o link no nosso blog pra quem quiser dar uma lida sobre isso. O estudo é um estudo de um autor chamado Palmioli, tá? E é feito com outros pesquisadores junto. Ele foi publicado em 2022. Esse pessoal é os pesquisadores, né? São de uma universidade de Milão, que eles são muito fortes nesses estudos nutricionais, né? E sobre bebida alcoólica. Eles são por causa do vinho também, né? E o que eles fizeram? Eles analisaram 4 lúpulos diferentes, que é o Cascade, o Saaz, Tettnang e Summit. Não quer dizer que só eles tenham isso, quer dizer que eles analisaram só esses 4, eles não pegaram todos os lúpulos, né, e analisaram. Mas eles escolheram esses e foram ver, porque a gente já sabe há bastante tempo que lúpulo tem uma atividade antioxidante importante, que é benéfica para a saúde, antioxidante de uma maneira geral, né? E depois a gente pode falar mais sobre eles, mas foi um estudo que foi publicado numa revista bem importante, que é a ACS Chemical Neuroscience. Ela é uma revista bem boa, é uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando vai ler um artigo científico, é a qualidade de onde está sendo publicado também, né? Além da metodologia, enfim. Total. Em épocas de inteligência artificial, né, tem que se preocupar com isso. Exatamente, olhar e ver se está bem feito correto dentro da metodologia, né? Enfim. Mas o que eles viram, né? Eles testaram, então, a capacidade antioxidante desses lúpulos sobre o Alzheimer, né? Principalmente em uma proteína chamada beta-amilase 42, que é a mais tóxica, digamos assim, dentro do Alzheimer, tá? O que quer dizer isso? No Alzheimer, eu acho que dá para eu explicar rapidinho aqui, existe uma proteína, que é a proteína precursora do amiloide, chamada APP, tá? Que é o apelido dela. Ela libera beta-amiloides constantemente, tá? Dentro de neurônios, por exemplo, tá? Só que esse beta-amiloide, ele tem uma função inicial de auxiliar no crescimento e no reparo da célula, tá? Só que, em determinado momento, ocorre alguma mudança lá dentro do neurônio, que a gente ainda está tentando descobrir o que é, aonde essas beta-amiloides elas se juntam numa placa, que é a placa beta-amiloide. E a placa beta-amiloide é um dos grandes questões, dos problemas do neurônio, porque ela impede um neurônio de se comunicar com o outro. Interessante. Então, por exemplo, né, o Alzheimer é característico da perda de memória. Tá? E existe uma região do nosso sistema nervoso central, que é o hipocampo, por exemplo, e ele é atingido diretamente por essa doença. E por isso que a pessoa vai esquecendo aos poucos, né? E depois isso vai se espalhando para outras regiões do cérebro, né? Que vão interromper também as áreas de linguagem, né? De raciocínio e assim por diante, que são os desdobramentos da doença. Bom, o que eles fizeram, então? Para testar se os antioxidantes eram eficientes contra essa beta-amiloide 42, tá? Que é a mais tóxica de todas, eles utilizaram 2 estratégias, tá? Primeiro, um estudo pré-clínico, que é utilizando, ao invés de usar rato, que a gente, né? Meus laboratórios, onde a gente trabalha muito com rato, camundongo, tá? E isso, assim, para a gente fazer um ensaio clínico, a gente tem que ter obrigatoriamente, em humanos ainda por cima, né? Que é o clínico, a gente tem que ter um ensaio pré-clínico antes para confirmar. Estou trabalhando com câncer, Alzheimer, né? Se eu vou fazer um tratamento num rato, né, que está com câncer, eu tenho que ter a garantia de que o que eu vou usar para tentar diminuir a intensidade dessa doença, se eu não sei o que vai acontecer, eu não posso usar em humano isso de maneira nenhuma. Então é um protocolo que se utiliza, né? Na verdade, dentro de antioxidante, a gente faz o primeiro que a gente chama in vitro, que não é nem com rato, nem com nada, é numa plaquinha que a gente pipeta as coisas lá para ver se tem realmente atividade antioxidante ou não. Para não matar rato também, né, sem necessidade, enfim. Depois disso, tem atividade antioxidante, a gente passa para o em vivo, mas não ainda em humano, que pode ser no rato. Aqui no caso, eles utilizaram uma técnica mais recente ainda, que é em células humanas, linhagens de célula humana, porque atualmente a gente tem a tecnologia de pegar o que se chama neuroblastoma, que é um neurônio não diferenciado ainda, e diferenciar ele, por exemplo, o neurônio dopaminérgico, enfim, a gente escolhe dependendo do que a gente quer observar. E a gente consegue aplicar
a cerveja, por exemplo, que é o caso, os antioxidantes, nesse neuroblastoma e observar o que acontece com o neurônio diretamente, o neurônio humano. Isso é muito importante, por quê? Porque no neurônio humano, todo o metabolismo é exatamente igual ao humano. Tá? Quando a gente usa rato e a gente usa camundongo, eles são próximos geneticamente dos humanos, tá? Dos primatas. Por isso que se usa eles como modelo animal, esse é o nome, né? Mas é tudo para ver se realmente o efeito que a gente acha que pode ter se confirma, para depois passar para um estudo clínico, para uma próxima etapa. Nesse trabalho, depois de observar no neuroblastoma, aí eles foram para o in vivo, que é no organismo vivo mesmo, tá? Só que aqui eles utilizaram um verme, um nematóide, que é o C. elegans, que é super conhecido, muito usado, porque existe uma técnica para formar as placas beta-amiloides nesse animal, e a partir daí ver se aplicando num ser vivo tem uma resposta de realmente ação que destrua essa placa beta-amiloide, ou tem algum efeito nesse tipo. Tá? Então, é só por isso que foi utilizado um verme, não é ainda um estudo clínico, né? Mas os resultados são incríveis. Tá? Então, porque o que eles viram? Eles encontraram, nesses 4 lúpulos, 4 compostos antioxidantes importantes, que é o ferulóio, os glicosídeos flavan 3-OL, que enfim, são nomes difíceis, mas todos eles são antioxidantes. Daí as procyanidínas, tá? Que são 3 grupos que a gente encontra em vários lúpulos diferentes. Quando a gente faz os meus trabalhos, né, com cerveja, a gente pega cervejas diferentes, a gente analisa a composição e geralmente esses compostos estão lá, né? E a gente sempre vê um efeito antioxidante muito forte nesses grupos, quando a gente faz os testes. Bom, e os resultados foram muito bons, né? Sensacionais. Eles viram que tem a ação antioxidante é extremamente forte, né? Ele conseguiu reverter algumas questões de agregação das placas beta-amiloide, que é uma coisa importante também, isso lá no verme, né? Mas isso quer dizer, a gente pode dizer que esse efeito a gente vai ter em humano? Não. Mas a gente não pode dizer que não vai ter. Entendeu? Então a gente tem que testar. Isso abre uma porta para um próximo passo que é super importante também. Claro, assim, ó, a gente tem que pensar esses estudos pré-clínicos, muitos deles não se confirmam depois, né, deu no rato lá, né, obviamente, deu aqui nesse nematóide, mas quando vai aplicar em humanos ele não funciona, porque, enfim, é outro sistema digestivo, é outro metabolismo e não aparece, né, faz parte, tá? Mas o importante é lembrar que a gente tem muitos estudos populacionais atualmente relacionando hábitos de vida e alimentares também e consequências, né? Eu falei no outro programa que eu participei a respeito de um artigo do Lee e colaboradores lá de 2020, eu acho que eles viram 5 hábitos de vida saudável, publicado na British Medical Journal, que é uma revista excelente, assim, é uma das grandes referências de medicina mundial, assim, mostrando que uma delas é o consumo diário moderado de cerveja, né? E isso foi publicado depois que eu tinha começado a trabalhar com isso, e foi muito importante porque eles viram que reduz o risco de câncer, de aterosclerose e de diabetes tipo 2, aumentando a expectativa de vida entre mulheres de até 10,7 anos e homens 7,4 anos. Tá? Claro que não só a cerveja, tem mais 4 outros hábitos, que é não fumar, não ser obeso, se alimentar, ter uma dieta diversificada e fazer exercício regularmente. Então, desses 5, fazendo 4 desses hábitos de vida saudável, tu tem esses efeitos. Tô salvo. Que é uma coisa que eu não imaginava quando eu comecei a fazer. Eu achei que no máximo, vai ser neutro, não vai ter efeito nenhum, né? Mas aí a gente vendo que esses efeitos existem. E existem outros trabalhos mais antigos ainda, também, né? De meta-análise, que é um tipo de estudo super importante, que a gente pode, né? Que ele é bem conclusivo mesmo, que tem os mesmos efeitos. Então, assim, tudo bem, é um estudo pré-clínico, né? Mas os resultados, eles são excelentes. Eu levei esse trabalho aqui para o Eduardo Zimmer, professor Eduardo Zimmer da Bioquímica, é o grande referência na América Latina, um dos maiores, uma referência mundial atualmente de Alzheimer. Tá? O trabalho do professor Zimmer é incrível. Tá? E eu levei esse artigo para ele e vamos fazer esse projeto. Né? Então vai ser esse projeto que a gente está fazendo com o Alzheimer agora com o professor Zimmer, com o professor Fábio Klampt da Bioquímica da URGS, os dois são da Bioquímica. Né? A gente vai usar também neuroblastoma para ver coisas aí do Alzheimer que a gente está interessado para entender o mecanismo. Tá? Mas é isso. Glauco, eu queria, antes de a gente avançar, eu queria entender uma parada aqui. Claro. Essas características que tu trouxe, tu falou de ferulóio?
Isso que tu falou antes, e outros componentes que estão presentes no lúpulo, que eles têm essa capacidade. Isso. Primeiro que eu aprendi uma coisa aqui, porque eu achei que o Alzheimer, ele era a interrupção eterna, né, da comunicação entre neurônios. Eu entendi aqui que é uma barreira que existe, que é criada, por causa dessas beta-amiloides, né? Mas é isso. É isso, isso eu não sabia. Da placa beta-amiloide, né? Mas é isso mesmo. Placa beta-amiloide. Mas eles agem realmente pra inibir. Eles vão lá e cortam diminuem, destroem, fazem essa quebra dessa placa. É isso que essas substâncias presentes no lúpulo fazem. Ele tem uma capacidade de fazer lá, claro, no nematóide, né? Sempre lembrando isso, né? Porque faz parte ele consegue ter efeito direto nessa agregação da beta-amiloide, tá? Porque quando começa a acontecer esses fenômenos dentro do neurônio, acontece uma coisa também que é uma inflamação. E as inflamações, é um estresse oxidante muito grande. Então, quando a gente se alimenta com alimentos antioxidantes, como é a cerveja, tá? Ela auxilia de uma maneira endógena, que a gente chama, a controlar esses danos que o estresse oxidativo produz. Entendi. Tá? Então, no momento que a gente está se alimentando de antioxidantes, né, a gente está auxiliando, nós temos enzimas que nos protegem, né? Só que quando é demais, nossas enzimas não conseguem fazer esse trabalho sozinha. Então, na alimentação, a gente consegue até certo ponto ter esse efeito. Entendi. Tá? Então é assim que o antioxidante funciona. Aí não interessa da cerveja, se é enfim, da beterraba, do tomate, né? Tomate? Porque geralmente esses compostos antioxidantes são de origem vegetal. Entendi. Faz sentido. E aí você falou uma coisa que eu acho que é... não, né? Você só falou coisa importante até agora. alô, graças a Deus. Mas você comentou que tem algumas variáveis. A gente está num estudo pré-clínico, digamos assim, como você bem disse. Mas, assim, existe uma perspectiva de qual o tempo necessário que seria para testar a eficiência desse benefício que os lúpulos, que essas variedades de lúpulo apresentam para o retardamento do Alzheimer? Existe do tipo, sei lá, quase como se fosse eu não quero falar remédio, né? Mas é quase como se fosse encarar a cerveja como um remédio ou, enfim, o uso desses antioxidantes como um remédio. É interessante porque remédio, tá? É um termo que se usa. Remédio e fármaco são coisas diferentes, tá? O remédio em farmácia é qualquer coisa que tu faça que vai te fazer sentir melhor de alguma questão, tá? Por exemplo, correr, fazer exercício físico é um remédio. Tá? Mas esse é o termo para isso, de umas coisas gerais. Quando a gente está falando de fármaco, a gente está falando daquele produto, né, cujo princípio ativo ele é isolado, especificamente para questões de doença. Então existe essa diferença que a gente está acostumado a chamar remédio de tudo, né? Então isso causa muita confusão, obviamente, né? Porque a gente está acostumado, eu chamei sempre como remédio, até que um dia eu aprendi isso e não sabia que tinha essa diferença, né? Mas, e desculpa, eu esqueci a pergunta, porque eu comecei a falar de remédio. Existe a gente ainda está no estudo pré-clínico, como a gente falou, né? Existe alguma perspectiva de um tempo necessário para começar a testar a eficiência dos benefícios desses lúpulos, dos antioxidantes, né? Claro, tudo que a gente vê, tá? Ano passado eu publiquei um artigo falando sobre a diminuição do risco de câncer consumindo cerveja moderada, que é o que eu trabalho sempre com moderado, né? Tá? A gente tem esse trabalho publicado. Tudo que a gente vê com relação ao antioxidante, ela é preventivo, tá? A gente se alimenta antes, né? Faz exercício antes, cuida da alimentação, da dieta, né? Não fuma antes, para que a doença apareça. Então isso geralmente é preventivo. Quando a pessoa começa, que é o primeiro sintoma, né? É que ela começa a esquecer pequenas coisas, o Alzheimer já está em andamento. Né? Já tá acontecendo essa não comunicação lá dentro do sistema nervoso central e ela começa a esquecer que memória é sinapse. Memória, ela é formada por células que estão se comunicando. No momento que a gente esquece, quer dizer que esses neurônios não estão mais se comunicando. Que a gente esquece muitas coisas ao longo do dia, né? Que bom, né? Onde a gente busca, né? Onde a gente busca aquela informação, tá interrompida aquela via de comunicação. Exatamente. Então essa memória passa a não existir mais, né? Eu não lembro o que eu comia 3 dias atrás, por exemplo, no almoço, entendeu? Porque é uma informação que não interessa. A sinapse, ela ocorre ali, no dia eu me lembro, só que quando não precisa mais, ela se desfaz e vai embora, né? O Alzheimer força isso, então a pessoa vai perdendo a memória até o momento que ficam só as memórias mais profundas, que as que tiveram mais, por exemplo, né?
a pessoa gostava muito de ouvir o pai cantando antes de dormir e tal. Então a pessoa começa a esquecer de tudo menos disso, porque como ela se lembra sempre disso, existe uma conexão muito forte entre os neurônios, física entre os neurônios, né? E essa memória, ela demora a desaparecer até que ela desaparece, né? No Alzheimer, assim, tá? Então tem essa questão da memória, funciona assim, tá? Mas não existe um tratamento, tá? E é muito importante falar, essa cerveja não é um tratamento, ele não vai, tu não tem como reverter o Alzheimer com isso, tá? Consumir antioxidante é preventivo, tá? Então a gente ter hábitos de vida saudável, né, ao longo dos anos é fundamental para que a gente diminua o risco de desenvolver isso, porque de repente a gente tem um componente genético que a gente traz da nossa família, onde a gente pode, mesmo que a gente se cuide, aparecer, faz parte, né, faz parte da genética também, mas a gente, por outros motivos, a gente consegue preventivamente se proteger consumindo esses alimentos, inclusive a cerveja, que é muito antioxidante. Entendi. Então, vamos lá. Então, assim, a gente vai tratar dessa história da publicidade um pouquinho mais adiante. Uhum. Mas a proposta do que a Memento Beer significa, não necessariamente, ela pode, entre aspas, depois da tua explicação de remédio e farmaco, ela pode ser um remédio, mas é preventivo. É como se você tá falando aí, eu tenho 4, 5 atividades que se eu fizer, eu, enquanto mulher, prolongo minha vida em 10 anos e 7 meses. E aí, eu consumir essa cerveja com essas variedades de lúpulo sem álcool, eu estaria prevenindo a chance de ou retardando a possibilidade de ter o Alzheimer, é isso? Quem tem, já teve... Ou diminuindo os efeitos. Exato, porque tu tem, né? E aquilo vai fazendo aquela inflamação. O Alzheimer já tá lá, então tu não vai conseguir te curar. Pelo menos dessa maneira não, né? Tu não vai te curar. Mas lá dentro, se tu deixar que essa inflamação se forme e continue, ele vai se agravar mais rapidamente. Então tu consegue diminuir um pouco o ritmo. É por isso que atualmente se prescreve antioxidantes. Entendeu? Não, tudo bem. Você diminui o ritmo de quem tem o Alzheimer, você pode diminuir o ritmo da propagação... Diminui o ritmo. Da doença. E previne no caso de quem ainda não teve uma incidência. Antes de ter. Prevenir é antes de ter sempre, né? Sim. Quando tem, ele pode diminuir o ritmo, porque também tem questões pessoais que variam de uma pessoa para outra, que esse ritmo pode ser ou não mais lento ou não, né? Mas se sabe que utilizando antes tu consegue prevenir, e quando a pessoa tem, ela pode diminuir o ritmo do agravamento do Alzheimer. Por isso que é prescrito. Eu acho interessante que o cuidado que o Glauco traz na fala de trazer os resultados, que a gente está acostumado hoje em dia com perguntas com respostas tão binárias, né? E a ciência, ela nem sempre um organismo, ele lida de formas diferentes, mesmo, afinal de contas, não é com uma pessoa que se testa, é com um grupo de pessoas para justamente ter uma miríade de diferentes variáveis para testar um medicamento, fármacos, enfim, um fármaco, que não é o remédio, mas... Eu também entendi aqui nessa conversa inicial, Glauco, que a gente ainda não tem pesquisas com seres humanos, a gente ainda não foi feita uma pesquisa usando a cerveja, usando o efeito especificamente dos lúpulos dessa cerveja para seres humanos, e sim em um ambiente mais controlado, pré-testes com seres humanos. Seria isso, né? O grande mérito desse artigo aqui é conseguir identificar, dentro dos 67 antioxidantes que existem no lúpulo, tá? Os que exatamente são utilizados, têm um efeito no Alzheimer. E dizer, olha, o Cascade, o SAS, o Tetinang e o Summit tem, e são esse aqui, compostos fenólicos, né, o antioxidante, que fazem o efeito. Isso é fundamental, e eu acredito que quanto mais lúpulos a gente forem testados, e que, como a gente vê que várias cervejas diferentes a gente encontra esses antioxidantes aqui, eles têm efeito também, tá? Mas a gente só pode dizer desses 4 porque é o que tem publicado. Entendi. Tá? E a ciência tem isso, né? A gente trabalha baseado em evidências, isso é importante lembrar, né? A evidência é o artigo publicado prontinho ali, com todos esses dados, tá? E só uma perguntinha rápida, assim, não querendo estender muito nesse assunto. Não tem uma previsão de testes em seres humanos ainda? De fazer análise. Eu sei que as pessoas vão poder tomar cerveja. Eu já entendi que, vai ser comercializada. Mas as pessoas não têm um plano ou uma estimativa de quando vai ser feita uma análise em cima do resultado de tomar cerveja? Não, assim, porque aí vem outras questões da pesquisa, né? E eu tenho projetos para fazer testes desse tipo, tá, com a cerveja, que é o que eu já faço, né, desde que eu iniciei lá em 2012, mas para ver essas questões. Só que assim, no Brasil, tá,
E aí que vem a dificuldade. Primeiro, a gente não conhece, são muitos laboratórios no mundo que trabalham, a gente não tem como saber quem está fazendo o que no laboratório. Daqui a pouco aparece, eu sou revisor de artigos de algumas revistas científicas, né? Então eu recebo, quando vem assunto de cerveja, vem para mim direto. Tem artigos muito legais que vão aparecer daqui a pouco sobre outros assuntos, né? Eu não sei quando vai ser publicado, mas tem coisa muito interessante aparecendo aí, tá? A gente não tem como saber quem vai fazer. Eu tenho e trabalho para conseguir fazer isso. São estudos que não são rápidos de serem feitos. É no mínimo 1 ano, facilmente. Se der tudo certo, é 1 ano. Só que a gente ainda depende de financiamento e, por sorte, no Brasil o financiamento é público. Então, esse trabalho de pesquisa feito nas universidades é feito com o dinheiro público, né, pelo CNPq, eles pagam, porque é muito caro, por isso que empresas não fazem. É muito difícil ter uma empresa que faça isso. E a partir, então, desses, conseguindo essas bolsas, porque elas escassearam bastante, já não eram muito, né, volumosas, e há pouco tempo atrás a gente teve praticamente quase zero, né, de financiamento de bolsas. Então, esse tipo de trabalho começa a se perder ou atrasar, né, a sua produção. Então, isso é uma questão de... E lembrando só, né, aqui puxando a sardinha para a ciência aqui, né, a ciência, lembrando, é quem realmente aumenta a economia do país, não são as empresas. Porque tu imaginar que tu bebe uma cerveja e aí ela te diminui o risco do que seja, isso é um valor que a ciência, né, dá a garantia que causa aumenta o valor dessa cerveja muito mais. A pessoa vai querer se alimentar de antioxidantes que sejam. E esse valor, quem traz é a ciência. Por isso que países ricos investem tanto em pesquisa. Quer dizer, agora os Estados Unidos está, né, tirando a pesquisa do meio, né? Engatou a marcha ré. Que eu tô tentando entender ainda isso, né? O domínio deles mundial tem a ver com pesquisa. Como é o domínio da Inglaterra, que não aparece tanto, né? Que é um império maior ainda, né? E tal. E isso te permite conhecer, é fundamental para tu ter economia forte. Total. E é isso que a pesquisa faz, né? Então, demora, mas com certeza vai aparecer, porque esses resultados estão aparecendo ainda no pré-clínico, então as pessoas, que legal, então vou fazer um teste clínico aqui. Legal. Já pensou tomar 6 IPAs com a mesma receita base, mas que parecem cervejas completamente diferentes? Esse é o experimento do Clube Lado B IPA Edition da Prússia Beer. É um verdadeiro laboratório sensorial onde só a levedura muda. E muda tudo: aroma, sabor, corpo e turbidez. Quer fazer parte desse projeto? Acesse clubeprussia.com.br e garanta a sua vaga. As vendas vão só até o dia 25/7. Eu acho que a gente, para começar a pular naquilo que eu acho que as pessoas... O vídeo que a gente falou, o vídeo é muito impactante, é brincadeira, é muito emocionante. Eu acho que as pessoas ficam muito tocadas com o que está acontecendo ali. Aí vem aquele segundo pensamento, né? Você acredita, de repente, que existe algum risco de alguém chegar e interpretar de maneira equivocada a cerveja como um tratamento, ao invés de um produto preventivo? E aí, quais são os cuidados de comunicação que a gente talvez devesse tomar para evitar esse tipo de coisa? Talvez a gente esteja fazendo isso agora, quando a gente está conversando abertamente, falando sobre situações e outras questões e trazendo o assunto à tona, a gente está tentando ajudar a dar a publicidade correta, digamos assim, né? Botar os pingos nos is. E aí, sobre a alimentação oxidativa que você falou, primeiro é essa pergunta sobre se você acha que pode gerar essa confusão. A segunda é, eu sempre tenho aquela dúvida do tipo assim, sei lá, você tem um déficit de vitamina, que eu não vou lembrar qual é, e aí fala assim, é bom comer folhas verdes escuras, sei lá. B12. Espinafre, couve, taioba, não sei o quê. Aí quando você vai ver o tanto de coisa que você precisa comer disso, é tipo assim, cara, impossível. Eu nunca vou conseguir suplementar apenas comendo o alimento, apenas mudando a dieta. Eu fiquei com essa sensação também em relação à cerveja, porque qual a quantidade de consumo é esse que a gente ia precisar fazer? Mas, enfim, primeiro diz pra gente se você acha que pode, da maneira que está construído hoje, se pode levar a confusões e interpretações equivocadas sobre o consumo da cerveja como tratamento. Tu trouxeste aí 2 questões que são importantes, né? Primeiro, sempre que alguém fala que tu tem que comer alguma coisa, né, que tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que perguntar, tá, de onde é que tu tirou isso? Entendeu? Cadê o artigo? Né? O que a ciência fala sobre isso? Tá? Porque normalmente,
Quando a gente se alimenta, por exemplo, whey protein, que nada mais é do que o soro do leite. Tá, whey protein é isso. Tá, por que tu não toma leite? Né, tu não tem que tomar... Isso é muito divulgado, né, na internet. A gente vê muito influencer fazendo isso, por exemplo, falando essas coisas. Só que eles não se baseiam numa pesquisa. Eles captam um assunto e trazem isso como se fosse... A ciência não funciona assim. Quando a gente recebeu o convite para fazer essa propaganda, tá? E eu me sentei para ver os primeiros roteiros, eu comecei a corrigir várias coisas, porque são pessoas da propaganda tentando falar de algo bem de cerveja. Só que assim, né? A questão de ser sem álcool tira a restrição, claro, né? Cerveja tem um monte de açúcar. Sim. Uhum. Qualquer cerveja tem, tá? Então tem outros compostos também que a gente tem que ver se a nossa alimentação tá ok, né? Se a gente não tá se alimentando de algo muito calórico e onde tu vai, né, terminar tendo um excesso de peso, né? Tem outras coisas que, claro, que podem influenciar. Mas como ela é sem álcool, tira o peso da discussão com álcool, que é outra discussão muito legal também, né? Que é o que, eu tô achando demais. E depois eu vou dar um exemplo para vocês com relação a isso, tá? Mas assim, as pessoas, a linguagem que está sendo usada ali, ela é baseada nos estudos, que esse é o principal de tudo, tá? O que a gente está falando assim, prevenir, né? A gente nunca fala de tratamento, porque não é um tratamento. A gente cita o que já existe de bem estabelecido na ciência. É claro que ciência tem essas coisas. De vez em quando vem alguém que se dá conta de uma coisa, olha, não é assim, é o contrário. Exato, bem, é o contrário, vamos fazer o contrário. A ciência a gente tem que... Entende que, né, quem não está preparado para o contraditório, né, na ciência, não pode fazer ciência, né, porque não é uma questão de estabelecer, né, eu, por exemplo, eu não sou é importante falar, né, eu não sou um ativista da cerveja, né, a minha experiência até no setor é uma experiência que cientificamente não foi das melhores, assim, e eu não faço pesquisa pelo setor. Eu falo pesquisa pela minha curiosidade da cerveja. Se ela fosse, olha, cerveja dá câncer, tu vai morrer amanhã, né? E a primeira coisa é fazer, não bebam, entendeu? Olha, é melhor realmente não beber. E aí vem o artigo, aquela revisão do JAMA, revisão de 41 anos, que ficou muito conhecida, que o OMS fez uma divulgação bastante grande, falando sobre que não existe consumo mínimo confiável, saudável. Não existe uma dose segura. Não existe isso. Não existe uma dose segura. E aí, vou ler o artigo. Peguei o artigo, li, e eu posso falar rapidamente aqui para vocês, tá? Claro. Quem quiser tá no JAMA, isso, tá? É ZAO, o nome do autor, ZHAO. Eu posso mandar o link também para vocês publicarem junto, tá? Por favor, manda o link pra gente botar no artigo. E eu fui nos resultados para entender o que eles tinham encontrado. Então ele escreve assim, eu imprimi para não cometer nenhum erro também em como falar. No ajuste final, né, no modelo final ajustado do que eles fizeram lá, é um trabalho de revisão bibliográfica de 41 anos, de meta-análise, que é mais importante ainda, porque tu consegue fazer estatística dentro disso, tá? Eles reuniram todas as grandes revisões e viram o que acontece quando tu bebe cerveja em diferentes, no moderado, normal e no abuso, né? Um abuso tanto, porque todo mundo já sabe que dá problema mesmo, então não, né, isso é bem estabelecido também. Mas o moderado é uma discussão bem interessante. E olha o que ele fala, né? Nesse modelo que eles utilizaram, totalmente ajustado, existiu um aumento não significativo, tá? Um aumento não significativo do risco de mortalidade por qualquer causa entre 25 a 44 gramas por dia, que é exatamente o que a gente utiliza como modelo de consumo moderado, tá? O que isso quer dizer? O aumento não significativo. Tu tá falando 25 a 45 gramas de álcool. Álcool diário. Que seria o que a gente chama de 2 latas para o homem de 350 de 4,2 de álcool e uma para a mulher. Isso, exatamente. Perfeito. Ok. Tá? O que tá dizendo? Quando ele fala que antes um aumento, já dá a entender, aumentou. Quando a pessoa não trabalha com pesquisa, ela vai, então aumentou. Só que logo depois do aumentou, está escrito não significativamente. Que para quem trabalha com pesquisa, sabe quando... E esse não significativo quer dizer com a estatística da pesquisa, que é obrigatório fazer, que é como a gente realmente sabe se existe diferença entre grupos, quer dizer que não existe diferença. E aí ele põe no final dessa frase um númerozinho que é o número do P, que é o número que para o pesquisador é o mais importante, que geralmente para ter diferença estatística, esse P tem que ser 0,05. O que quer dizer isso? É como representa 5%. Tá? Então se eu pegar essa metodologia, fizer ela 100 vezes, para ser aceitável que tem uma diferença, né? Tu comparar de novo 100 vezes exatamente com as mesmas cervejas, os mesmos, né, grupo de animais, modelo, pessoa que for, quando tu termina esse 100, tu pode ter no máximo
4 vezes que tu não encontrou a mesma resposta. Para a ciência, que é o P é menor do que 0,05. Aí é significativo. Pode ser menor ainda, tá? Mas não pode ser de 5 para cima, tá? Senão é considerado não significativo. Ou seja, não significa, não é... Eu tenho 1,83 m. Quanto vocês medem de altura? Eu tenho 1,60, ô tristeza. 1,60? 1,90. 1,90. É uma escadinha. Nós não estamos fora da população. Se eu tivesse, né, se o Henrique, no caso, que é o mais alto, tivesse 5 metros e tu 20 centímetros, né, aí sim, porque a gente não vê isso, alguma coisa aconteceu, né, se for resultado do tratamento, a gente consegue ver diferenças significativas. A gente está numa média da população brasileira, tá? Então, assim, quando ele diz não significativo, não existe diferença, mas ele dá o aumento não significativo. Para uma pessoa que vai ler o artigo, acha que existe esse aumento. Mesmo não significativo... Porque parou na hora errada do artigo, parou antes de terminar. Exatamente. Ou, claro, isso acontece, né? Não tem o conhecimento para poder interpretar o que é o não significativo. Aí a gente vai lá no P dessa relação, o P é 0,28, ou seja, de cada 100 vezes que se faz o estudo, 28 vezes dá errado. Ou seja, para a ciência isso não tem diferença. Então o grupo controle que não tomou cerveja é igual ao que tomou cerveja, apesar de ter aumentado um pouco o outro. Está dentro de uma normalidade, entendeu? Então essas questões, quando uma pessoa vai procurar os artigos, ali o artigo aqui que está dizendo, tem nuances que é do pesquisador que consegue entender. Do pesquisador que olha, porque isso aqui é estatística. Pô, quem é que vê estatística diariamente, né? O pesquisador vê. Então quando isso chama atenção, eu apresento isso aqui, sabe, e olha... E depois aqui, já nas conclusões, eu vou ler só a conclusão para encerrar, tá? Nesse estudo sistemático, né, atualizado de meta-análise, o consumo baixo ou moderado de álcool não teve associação significativa com o risco de qualquer causa de morte. E analisou todas as causas de morte. Então, o consumo moderado, o estudo que as pessoas usam para dizer que não existe consumo seguro... Volume seguro. Moderado, fala exatamente o contrário. Alguém em algum momento leu isso aqui, interpretou dessa maneira, que é uma coisa simples, é o número do P, que é o básico da estatística, né? Mas de repente não conhecia. Leu e, olha, foi amplamente divulgado mundialmente. No Brasil, aqui em Porto Alegre, saiu na Zero Hora, que é o principal jornal daqui. Então essas questões, quando a gente fala a respeito de dieta, que então é para eu comer mais rúcula, sei lá o quê, é isso que é. Cadê o artigo? Eu preciso ver. Quero ver o que está acontecendo aqui dentro para ver se o artigo está correto, se é aquilo mesmo que o artigo está dizendo, né? Se o que está sendo interpretado não está sendo interpretado de maneira errônea, tá? Mas enfim. Sem dúvida. Tem uma coisa que o ser humano ele gosta de receitas prontas, né? Essa que é a grande verdade. A gente gosta de tomar o caminho mais rápido. O cérebro, ele é cada vez mais, infelizmente ainda, as pessoas estão querendo tomar o caminho mais rápido e receber essa receitinha de bolo, não querendo mastigar as coisas, me dá o caminho para eu viver mais. É isso aqui. Mas eu acho que puxando o que a Lud trouxe, a questão aqui eu acho que é o cuidado, teve alguma coisa que teve que ser mudada para as pessoas não terem essa impressão de, tipo, na propaganda, de que, isso aqui é o caminho fácil. Sabe, tipo, simplesmente pega essa informação aqui e leva adiante? Não, exato, não, sem dúvida. A preocupação do início ao fim, assim, os termos todos que estão ali estão corretos, estão embasados em artigos científicos, tá? Isso é o mais importante da gente dizer. Fora isso, a ideia sempre foi deixar bem claro que não é um tratamento, tá? Então, assim, as duas preocupações eram que estivesse cientificamente correto e, ao mesmo tempo, não dando a entender que é um tratamento. Então, teve uma fala que eu achei complicada, que eu não me lembro agora atribuída a quem foi, eu já vi o comercial algumas vezes, mas eu esqueci, que é tipo, quanto mais cervejarias engajarem ou participarem, mais pessoas com Alzheimer serão beneficiadas. Eu não entendi esse... Sim, tem uma fala da Carola. É a Carola? Inclusive. Isso eu não consegui conectar o Lé com o Credo, tipo assim, tá bom, eu tenho 1.800 cervejarias no Brasil, se todas elas produziram uma cerveja dessa, qual é a relação lógica de beneficiar as pessoas com Alzheimer? É a visibilidade? É na diminuição do ritmo do desenvolvimento da doença, aquilo que eu falei porque não é só o preventivo, né? A inflamação que o antioxidante ele desenvolve, ele também ao longo de todo o processo da doença, dura mais ou menos 8 a 10 anos na média, casos raros vai até 20 anos, né, se desenvolver, mas com o antioxidante, né, e são o que os estudos apontam, tu tem uma diminuição do ritmo, né, tu não vai nunca se curar, tá? Então isso que é importante. Se eu não me engano, tem uma frase ali embaixo escrita
para que a pessoa entenda que é nesse sentido, porque tem questão do tempo também. Então foi colocada uma frase embaixo que diz algo nesse sentido. Estudos apontam terapia com antioxidantes com chave para um cérebro mais protegido e ativo na terceira idade. Por isso, porque tu diminui o tempo em que a pessoa vai ficar sem conseguir perder todo o seu raciocínio, né, a sua capacidade de fazer, tá? Mas é isso. Ele não vai curar. Sim. Aproveitando o gancho da cerveja que a Lud trouxe, como é que foi definida essa receita, né? Essa receita piloto lá com a Sim Cerveja? Foi somente com ela? Acho que é uma pergunta em 3 etapas. A primeira é, como é que foi definida essa cerveja? A gente já sabe dos lúpulos, mas eu queria saber mais ou menos como é que foi a criação dessa receita. E se teve outras cervejarias e, principalmente, quais foram os testes para manter essa quantidade ou proporção correta desses polifenóis do lúpulo para ter o resultado desejado. Tá, então, primeiramente, assim, com relação à receita, tá? E a ideia da Memento, tá? Tipo uma, como é que eu vou dizer, não sei se tá correto dizer que é uma cerveja conceito, assim, né? Acho que sim. Que eu não entendo muito, mas... Porque, assim, ela não tem uma receita pronta. Ela não tu não vai fazer a receita da Memento. A ideia, cada cervejaria no Brasil, no mundo, né? Porque é uma propaganda que está sendo divulgada e vai ser divulgada ainda mais 9 festivais, né, de propaganda mundiais, assim. A ideia é que as cervejarias façam a cerveja, né? Então o principal da ideia é associar a cerveja à ciência. Há uma questão importante de saúde pública, que é o Alzheimer, 38 milhões de pessoas, né, e tal. E entender como a ciência junta esses links, a cerveja, que todo mundo fala super mal, né, e que realmente tem que ter cuidado, né, porque a gente não pode abusar. E aí eu não falei antes, mas é importante lembrar que crianças e adolescentes não podem beber, mulheres grávidas também não, né? Pessoas que estão depressivas não podem beber porque ela não está produzindo dopamina, e beber cerveja libera dopamina, que é da recompensa, que é o princípio de todos os vícios, né? Inclusive de aposta e tudo que a gente vê por aí, né? E drogas de abuso também, que é outra disciplina que eu dou para pós-graduação da fisiologia sobre drogas de abuso. Tem mais isso do álcool, que álcool não é bebida alcoólica, tá? Que eu esqueci de falar, mas assim, bebidas alcoólicas e a cerveja liberam dopamina só de pensar em, agora eu vou pro bar tomar uma cerveja, o cara já tá se sentindo recompensado, é a dopamina sendo liberada, tá? A recompensa é dopamina. Então isso a gente não pode abusar. Quando a gente está depressivo, não produz dopamina, a gente produz ela de uma maneira artificial não, mas com uma motivação, né? Que é a cerveja. E também pessoas que têm problemas hepáticos, problemas cardíacos, e, obviamente, pessoas que vão dirigir ou usar qualquer instrumento perigoso não podem beber de jeito nenhum, né? Porque a primeira coisa que a cerveja faz é baixar a questão dos limites, né? A pessoa começa a falar alto dentro do bar depois que bebeu, isso já é uma quebra de um limite, porque não faz isso normalmente. E a pessoa se sente, mas me sinto bem melhor para dirigir quando eu bebo. Sim, tu perde os teus medos, que são os limites que tu tem para tu não bater em ninguém, né? O fator de risco desaparece. Então, esses grupos que eu acabei de falar, é importante que não podem consumir bebida alcoólica de maneira nenhuma, tá? Então, isso é importante lembrar, tá? A segunda parte da pergunta, que agora eu já comecei a divagar um pouco aqui, eu estou me esquecendo. Não, é que eu queria saber, não é uma receita pronta, então eu entendi. Se alguém quiser fazer uma Dark Lager, mas usar essa combinação de lúpulos, beleza. Quer fazer uma Amber Lager, beleza. Quer fazer uma IPA, uma English IPA com esses lúpulos, beleza. Então, show de bola, não tem uma receita pronta. Exatamente. Qual foi a proporção? Vamos falar em proporção para não falar em gramas, né? Tipo 25%, 25%, 25%, 25% de cada um dos 4 lúpulos? Isso, quando a gente fala de dieta antioxidante, a gente não estipula as quantidades exatamente de cada um dos antioxidantes, porque assim, cada vegetal vai ter um antioxidante, uma composição de antioxidantes e uma quantidade diferente. Por exemplo, na uva tem o resveratrol, que tornou o vinho famoso, que é um antioxidante importante. Tá? Então, assim, quando eu falo de dieta antioxidante, tu tem que estar trazendo esses antioxidantes, né? A alimentação variada, né? Aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Que é uma das questões. Mas não tem como a gente pegar cada fruta que a gente cada tomate que a gente vai comer, fazer um teste para ver quanto tem. Não, a gente se alimenta de alimentos que a gente sabe que tem. E a cerveja tem, o lúpulo tem. Isso a gente tem certeza. Então, não é uma questão de saber exatamente claro, para a clínica, né, para a gente poder de repente ter um fármaco, de repente com isso, a gente tem que saber. Mas na alimentação no dia a dia, se ela for balanceada, se ela tiver, né,
dentro daqueles limites que eu falei dos hábitos de vida saudável, a gente provavelmente está se alimentando de uma quantidade ok de antioxidantes que vai nos dar esse efeito que a gente espera. Então eu posso assumir, então, Glauco, que não sou cientista, mas eu vou assumir, que aqui os 4 lúpulos eles têm propriedades antioxidantes. Aí o uso deles na cerveja daí sim foi relacionado com as qualidades sensoriais que eles trouxeram para a cerveja, não necessariamente independente da quantidade. Independente da quantidade usada, tipo, não tem uma obrigação, como o Henrique tentou falar, 25% de cada um ou não, 10% de cada um. Não, da Memento especificamente, não tem. Eu poderia usar só o Tetenango, por exemplo. Não, a ideia é usar os 4. Uhum. É a associação dos 4, mas sem uma proporção específica. Aí, não, isso é proporção, aí tu escolhe, até porque são lúpulos diferentes entre si, né? Então tu casar isso de uma maneira que fique legal a cerveja é um desafio daí que a cervejaria vai ter, mas tu não precisa fazer, tem que ter os 4 e ser sem álcool. Essa é a base toda, né, da Memento, né? Inclusive para usar o nome Memento nesse sentido, tá? Não, deu para entender. Eu acho que agora ficou claro que não precisa ter, tem que ter os 4, mas não tem que ter uma proporção específica. Alguém vai pegar e vai usar 10% de um, 50% do outro, 30% do outro, e aí vai fazendo a composição até chegar aos 100%. E, Lud, e sendo lúpulos bem diferentes, o legal é que dá pra fazer receitas diferentes, né? Tu pode fazer uma mesma Memento Sim. Beer de diferentes variedades. Mais cítrico, mais floral, mais condimentado. Então, isso é legal também. Exato. Sim. E aí, consequentemente, estilos distintos também. Total. Sim, aí vai da cervejaria, né? Sim. É ela que define. Aí você acha que num projeto desse, que a gente pretende dizer não, tá dizendo que de alguma forma ela tem essa característica preventiva, vai existir algum controle de qualidade, monitoramento da presença desses compostos ativos depois da cerveja estar pronta, armazenada e distribuída? Porque a gente sabe que esse é um dos grandes gargalos da cerveja. Cerveja é um líquido vivo. Até alguém matar com pasteurização. E a cerveja certamente vai ser pasteurizada, não tem como. A gente tá falando de uma cerveja sem álcool que vai ser pasteurizada, então, né? Mas assim, é um líquido vivo que mesmo pasteurizada sofre as intempéries de sol, de luz, de transporte, etc. Você acha que é importante ter, para não virar uma coisa que não tem sentido, entendeu? Só uma cerveja que tem os 4 lúpulos, mas que não vai ter as propriedades que se espera ter. Você acha que é importante isso ou nada a ver? Não, assim, primeiro com relação à pasteurização, tá? A pasteurização não tira, não altera os antioxidantes, né? Basta ver que a gente põe o lúpulo para ferver durante 1 hora, 100 graus, né? Uhum. Durante 1 hora eles estão lá, né? A pasteurização tem uma variação de temperatura de 60, né? Claro que o choque térmico, né, pode influenciar não o lúpulo, mas os micro-organismos, né? Tá? Mas assim, existem trabalhos que acompanham a capacidade antioxidante ao longo do tempo. E ele é longo. Claro, você vai pegar uma Old Ale, por exemplo, né? Que está um tempão lá, tá? Ela vai ter uma certa diminuição. Mas o principal, na média, essas cervejas que a gente analisa, todas elas são cervejas de mercado, tá? Então já tem um tempo na prateleira, né? Passaram por essas condições, então teoricamente, né? A gente vai encontrar isso também, essa capacidade antioxidante mesmo que seja nessas situações. Entendi. Tá? Claro que é um outro, de repente também é um outro artigo aí, um outro estudo, né? Para ser feito, né, com relação ao tempo que isso dura, né? Talvez um estudo até bem mais demorado, né, Glauco, para conseguir ter essas informações amplamente, né? Exato, mas independente disso, pelo média do tempo de consumo, com certeza vão estar lá esses antioxidantes, entendeu? Legal. E outra coisa importante só para lembrar, que o álcool, aí o etanol mesmo na cerveja, ele é essencial para extrair esses antioxidantes de dentro das células. Então, a presença do álcool junto, ele é fundamental para aumentar a capacidade antioxidante da bebida. Os polifenóis não são solúveis em água? Sim, mas o que acontece, né? Vou para a comparação da cerveja e do chá de lúpulo. A gente fez isso lá no nosso primeiro trabalho lá, que a gente identificou proteção do fígado, que era outra coisa que era bem... E foi o primeiro do trabalho, que a gente ficou, como assim, né? Foi bem interessante. A gente fez mas se é o lúpulo, por que eu não uso o lúpulo como chá? E não deu a cerveja com o álcool junto, ela é muito mais antioxidante do que o chá, por essa extração. Até quando a gente está no laboratório, vai fazer um trabalho com esse tipo de antioxidante, a extração mais conhecida que é feita extração alcoólica. Sim, total. Entendeu? Então isso é óbvio, se tem álcool, vai fazer uma extração alcoólica ali, vai disponibilizar para o organismo muito mais antioxidante. Aí a gente tem que cuidar, claro, aquelas gramas de etanol por dia para estar dentro do consumo moderado, enfim, né? Aí a gente tem que ver outras questões. Mas ele é muito mais antioxidante quando tem essa presença. A Memento,
feita lá na Sim Cervejaria, lá de Campinas, ela teve no processo inicial o álcool junto com o lúpulo, né? Então ele tem essa extração. Era isso que eu queria entender. Já que a solubilização do polifenol é impactada pelo álcool, eu queria entender se uma cerveja sem álcool teria uma diminuição dessa solubilização. Eu sei que tem diferença. Eu não sou um especialista em cerveja sem álcool, mas eu sei que tem diferentes técnicas, né? Então eu teria que ver isso e testar para ver o quão antioxidante ainda são as cervejas. Que é uma das coisas que a gente vai estar fazendo a partir de agora, né? Inclusive com cervejas alcoólicas e não alcoólicas. Interessante isso, porque aí a gente está falando filtração, a gente está falando de evaporação, a gente está falando de fermentação interrompida e a gente está falando dessas LA01 da vida, que são essas leveduras novas que não fermentam açúcares, fermentam, na verdade, açúcares bem específicos, né? Mas tu falou em acompanhamento, né? Existe um planejamento ou algum estudo para acompanhar um perfil de consumidores da Memento, tipo frequência do consumo, ou até observar os efeitos ao longo do prazo, né, que vão tendo para essas pessoas, ainda que subjetivos? Existe alguma coisa no radar? Não, a ideia é fazer um estudo clínico, inclusive, tá, sobre isso. Claro que a gente tem que fazer o pré. Com a Memento. Com a Memento e com várias outras. Uhum. Para entender melhor. A gente sabe que vai ter uma ação antioxidante pela presença... O malte também traz antioxidantes também, mas ele tem um volume maior, mas é de menor variedade, assim, né? O lúpulo é muito mais variado, e dependendo se é uma IPA, por exemplo, tem muito lúpulo, aumenta muito, né, a presença desse antioxidante. Mas a ideia é fazer uma comparação, né, da Memento. A gente sabe que é antioxidante porque as cervejas são antioxidantes por se. As artesanais, é importante falar, são antioxidantes. Pela presença do lúpulo também. Pela quantidade também. E um fator importantíssimo que a gente tem que ver com relação à toxicidade, né? É que cervejas que têm acetaldeído são tóxicas. Aumenta o risco de câncer, por exemplo. Tá? Isso para a cervejaria é fundamental saber, né? E é uma das coisas que eu tenho batido o pé bastante com relação à questão da cerveja. Cerveja artesanal, como tem aquela parada que a gente faz depois da fermentação, né, durante um tempo, e isso é reabsorvido, e ele é retransformado de acetaldeído, que é liberado dentro do tanque, né? E fica aquele cheiro e sabores bem característicos. Maçãzinha verde. Quando deixa lá tempo, o próprio fermento ele reabsorve isso, completa a transformação, porque o acetaldeído é o passo anterior a transformar ele em etanol, e aí forma etanol de novo, e aí tudo bem. Aí o etanol tu consegue, a partir de quanto vai estar na cerveja, controlar para tu não ter... Agora, a presença do acetaldeído, aí ela compromete bastante essas questões de saúde. Então, assim, tem coisas, né, que a gente está avaliando aí, mas que quando a gente faz os estudos, a gente vê esses efeitos em cerveja artesanal, tá? As outras cervejarias, as cervejas, né, algumas grandes que a gente faz estudos randômicos, assim, elas não apresentam as mesmas características. Provavelmente tem a ver também com relação à quantidade de lúpulo que é utilizado, né? Variedades, às vezes é muito extrato de lúpulo para ter mais aproveitamento. Lúpulo e malte, né? Sim, sim. Lúpulo e malte. Então isso com certeza interfere na quantidade de antioxidantes, porque o que tu coloca de antioxidante lá é o que vai ter, né? Se tu põe menos malte e lúpulo, vai ter menos. Deixa eu te puxar aqui, Claro. porque eu acho que essa cabeça sua é tão cheia de coisa maravilhosa, gavetas, que de vez em quando você vai por lugares. Mas aí você falou que tinha a ideia de um estudo clínico, mas aí você não continuou, porque a gente estava falando de justamente acompanhar o perfil de consumidores. Sim. E o que acontece? É o perfil dos consumidores. Esses consumidores, claro que eles podem participar, né, do estudo, né? Mas quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que cuidar um pouco, né? Porque as pessoas podem ter... a gente vai dizer, agora tu só pode beber uma latinha por dia e tu não pode beber mais nada junto. Uhum. Então tem um nível aí, né? Existem complexidades, né, dentro do trabalho com humanos, assim, que a gente tem que cuidar bastante, tá? E claro que no momento que a gente tiver com a cerveja na mão, principalmente com o dinheiro da pesquisa na mão, né, que é a pior parte de todas, né, para poder trabalhar, a gente vai conseguir daí juntar uma amostra, pessoas, né, explicar o que vai ser feito e a partir daí testar, fazer a parte clínica mesmo, tá? Mas isso, sim, a gente quer muito fazer o quanto antes, mas isso depende, obviamente, de financiamento público. Inicialmente, a gente está tentando conseguir alguma coisa privada, mas é bem complicado de conseguir esse tipo de financiamento, mas fazer o quanto antes, né? Porque, Com certeza. Já que demora bastante para ser feito, né? Uhum. Que seja feito quanto antes, a gente está tentando fazer isso. Não está dependendo só de nós nesse momento, né? Mas a gente está trabalhando duro para isso. Com certeza.
E aí a gente, para ir encaminhando para o final do nosso papo, a gente entender um pouquinho de futuro, né? A gente entende que a ciência ela é feita de... O Henrique começou falando isso. O cientista gosta de alguém que vem e contradiga ele. Aí ele vai lá, puta merda, é isso mesmo. Aí muda. Então, os estudos são eternos, sequenciais, né? E descobrimento de algo não faz com que os pesquisadores e pesquisadoras parem de buscar mais informações para o que mais que tem embaixo desse assunto e tal. Então, apesar de a gente ter visto aqui inicialmente essas 4 variedades serem selecionadas, a gente tem outras novas surgindo todos os dias. A academia está olhando para isso também, existem possibilidades da gente descobrir mais variedades de outras aplicações do lúpulo que pudessem ser usadas também nessa situação do Alzheimer, não necessariamente correlacionadas à cerveja? Assim, quando a gente publica um artigo, né, e a gente torna isso próximo, né, para os outros pesquisadores, assim, dentro do que a gente viveu, né, e a gente se dá conta, mas isso aqui podia ser tal coisa, né, foi assim, por exemplo, o único momento que o pesquisador, teoricamente, deveria ser assim, né, imagina e vai, a partir da sua vontade, é quando ele vai fazer o projeto, né, porque depois é o dado que vai mandar, não interessa, se der ruim, se der bom, se der assim, der assado, não foi esperado, faz parte, né, mas o que eu acho que vai acontecer muito agora, tem os trabalhos chineses, e eles têm muito dinheiro, né? O governo chinês ele mudou a política deles já faz, acho que mais de uma década já, direcionando, em vez de ser, né, aquele Paraguai, né, aquela coisa de trazer produtos de menor qualidade, eles começaram a investir muito forte em universidades e bolsa e essas coisas assim. E alguns trabalhos que eu tenho sido referee, né, para os artigos, né, que quando no método científico, depois que tu escreve todo o artigo, embasando com a metodologia e tal, isso tem que ser enviado para especialistas da área para eles olharem e dizerem, tá certo a metodologia, o trabalho é interessante, ele é inédito e assim por diante. E as coisas que têm chegado são muito legais, assim. E eles estão fazendo com muitas coisas. Né, com as doenças crônicas inflamatórias, que é o que eu trabalho, que as doenças que são crônicas porque se desenvolvem ao longo do tempo, né, não é na hora, ali ele vai se desenvolvendo há anos, décadas, produzidos por inflamações, que são essas que eu já tinha falado, inclusive o Alzheimer, né, o Parkinson, câncer, isso que a gente tinha te comentado. Então isso tem muita coisa legal que está aparecendo e com certeza quanto mais publicações tiverem, melhor. Porque também pode chegar algum momento que a gente chegar aqui, olha, fiz um consumo moderado aqui para isso, e não deu. Eu tenho uma ideia na cabeça de uma situação específica que não é benéfico, né? E a gente vai atrás, né? Para poder ter. Então, o mais importante de tudo, a gente poder ter todo esse espectro, né? De coisas que podem acontecer, para daí a gente ter a ideia mais certa possível naquele momento sobre quais são os efeitos. É assim que a ciência funciona né? E agora a gente está indo para um rumo aonde os estudos estão mais padronizados. Isso é muito importante para a gente poder comparar informações, né? Então as pessoas veem, tu fez assim, então vou fazer assado e tal. Então a gente consegue ver coisas bem interessantes aparecendo e promissoras, né? Inclusive com novos fármacos, né? Coisas que podem acontecer por aí. Legal demais. Henrique, você quer complementar alguma coisa, meu amigo? Eu aprendi coisas demais hoje. Eu tô com a cabeça cheia de informações aqui. É isso. Teria mais perguntas, mas acho que teria que ser para um outro programa. É isso. Bom, Glauco, queria te agradecer imensamente a disponibilidade de vir aqui falar tão didaticamente sobre um assunto que é muito técnico, muito complicado e eu acho que a gente sai mais sabidos desse papo, como disse o Henrique. Então, muito obrigada. Eu que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui. É muito legal poder falar sobre esse assunto. Obviamente que eu adoro isso, né? Mas esse tema, assim. Mas é importante também a gente ter essa divulgação científica, né? Que essa tradução das questões complicadas da ciência que não permitem que a academia saia da academia, né? Que as pessoas que estão ali do outro lado da rua consigam entender o que está sendo feito dentro da universidade. Isso as universidades têm feito muito, e é uma parte do meu trabalho importante é fazer essa parte de divulgação científica. Então fiquem à vontade para convidar para uma próxima oportunidade. Vou adorar vir aqui conversar de novo, né? E sempre bom falar com vocês. Obrigado novamente a todos que nos ouviram. Valeu, Glauco. Muito obrigado pela tua presença. Sempre muito bom te ouvir. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e no TikTok. E tem alguma sugestão de pauta e convidados? E-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. E a gente fala o quê, Henrique? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local, beba com moderação.
Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.